Olá, turma, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Maria Cleide, a sua professora de instalações prediais, e hoje vamos ver mais um conteúdo da nossa disciplina de instalações de segurança. Então, vamos juntos? Então, pessoal, vamos lá para o nosso conteúdo de instalações de segurança. Hoje nós vamos conhecer mais um dispositivo de segurança, mais uma medida de proteção contra incêndio, chamada de hidrantes, né? Hidrantes e mangotinhos, na verdade, né? A gente tá apresentando aqui como dois elementos, como dois dispositivos separados, mas que têm uma aplicação muito semelhante, tá? Temos aqui as normativas, as referências normativas que estamos utilizando, né? Como eu estou aqui no estado do Rio Grande do Norte, eu estou utilizando aqui as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros do nosso estado, tá? E as normativas brasileiras, ok? Então, tudo que eu vou falar aqui tá de acordo com as instruções técnicas e com as normas. Vocês podem ir lá dar uma conferida, tá bom? Então, vamos conhecer o sistema de hidrantes ou mangotinhos, né? Como eu já falei, como eu já iniciei a aula falando, é um sistema de combate a incêndio, né? E ele é composto por vários elementos. Precisa-se ter uma reserva de incêndio, né? Algumas vezes pode ser que precise de bomba ou não. Rede de tubulação, o próprio hidrante, né? Ou o mangotinho em si e outros acessórios. O sistema de hidrantes, gente, ele tem como agente extintor principal a água, certo? Então, olhando aqui para essa imagem, né, para a gente ilustrar esse sistema, eu apresento para vocês dois reservatórios, né? Aqui eu estou ilustrando um prédio, tá? Uma edificação vertical. E aqui eu tenho dois reservatórios, né? Ou seja, eu tenho um reservatório inferior e um reservatório superior, tá? Esses dois reservatórios, né, eles são responsáveis aí pela função de armazenar água, ok? E é importante a gente dizer que como o sistema de hidrantes e mangotinhos, ele precisa, né, ele tem como agente extintor principal a água, essa água ela precisa ficar armazenada em algum lugar. E esse lugar é o reservatório, tá? Quando a gente estuda instalações hidrossanitárias, mais especificamente instalações hidráulicas, nós aprendemos os sistemas de instalações de água, tá? E esse daí é um dos sistemas de instalações de água, onde a gente tem esses dois reservatórios, inferior e outro superior. Quando você tem um sistema de hidrantes, no caso um sistema de incêndio que precisa de água, essa água normalmente costumamos armazenar no reservatório superior, tá? E esse volume de água, ele é chamado de reserva de incêndio ou reserva técnica de incêndio, tá? Então veja, no reservatório superior eu tenho aqui, então, né, uma parte da água que vai ser destinada para consumo e outra parte da água que vai ser destinada para a reserva de incêndio, tá? Lógico que aqui a gente está colocando uma divisão nessa ilustração, mas essa divisão ela é didática, né? Só para a gente saber que tem esses volumes diferenciados, né? Mas ele não existe essa divisão na prática, né? Na prática o reservatório, a água dentro do reservatório, ela fica toda junto e misturada, todo mundo lá juntinho, tá? Quando a gente vai dimensionar reservatórios, geralmente a gente faz isso lá em instalações hidráulicas, né? Dentro de instalações hidrossanitárias, tem instalações hidráulicas, que é a parte de instalações de água, e aí nós aprendemos a como dimensionar o reservatório, tá? E geralmente nessa fase, o que a gente faz? A gente estima um percentual em cima do consumo para poder destinar a reserva técnica de incêndio, tá? Mas essa reserva, ela é definida, ela é calculada, ela é dimensionada mais precisamente dentro de instalações de prevenção e combate a incêndio, ok? Então,
O importante para a gente saber agora é que esse volume esse volume de água, ele fica armazenado, né? Fica os dois volumes aqui, o volume destinado à reserva técnica de incêndio e o volume destinado ao consumo, tá? Lá no reservatório inferior só tem água para consumo, certo? Então, como é que acontece aqui, né? Você tem a água que vem da rua, né? Que vem da concessionária. No meu caso aqui do meu estado vem da Caerne. Essa água ela alimenta aqui esse reservatório inferior. E eu tenho aqui um sistema de bombeamento chamado bomba de recalque, que tem a função de levar essa água do reservatório inferior para o reservatório superior, tá? Então, essa bomba aqui, que é chamada de bomba de recalque, ela tem essa função, né? E essa parte do sistema, ela é referente também, ela é utilizada aí nesse ponto, né? Para instalações hidráulicas e para instalações de segurança, nesse caso aqui para o sistema de hidrantes, tá? Então, tá aqui, ó, a água chega no reservatório superior. E aí eu tenho uma parte desse reservatório destinado para consumo e outra parte destinado para a reserva técnica de incêndio. Uma curiosidade é que eu tenho a tubulação de incêndio, né? Veja que ela está toda pintadinha de vermelho, tá? Característica aí das instalações de prevenção e combate a incêndio, ok? E ela está saindo, né? De baixo, né? Do fundo aqui do reservatório, tá? E isso chama a atenção da gente para uma coisa. Essa instalação aqui, essa tubulação, ela é diferente das instalações de água, tá? As instalações de água, que vão ser destinadas para consumo, elas devem sair aqui, ó, dessa lateral, tá? Elas devem sair aqui, deixa eu até pintar aqui, deve sair por aqui, ó. Mais ou menos, está até de vermelho, né? Não era nem para ser vermelho. Deixa eu botar aqui outra cor. Botar aqui outra cor. Então, ó, mais ou menos nesse nível aqui, ó, deve sair a tubulação de água para atender a parte de consumo, tá? As instalações hidráulicas, instalações de água. Então, com isso, eu garanto que mesmo que o reservatório reduza o seu nível de água, eu vou resguardar o volume de água destinado à reserva técnica de incêndio. Eu jamais vou poder consumir esse volume de água destinado para incêndio, tá? Agora veja que as tubulações do sistema de hidrantes está saindo aqui por baixo do reservatório. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que numa situação de emergência, numa situação de incêndio, eu posso consumir, eu posso usar todo o volume de água do reservatório para o combate a incêndio, ok? Então, isso quer dizer que para incêndio, eu posso utilizar a água de consumo também. Eu uso a reserva técnica de incêndio e mais a água, o que tiver dentro do reservatório, porque é uma situação de emergência. Agora, quando eu uso toda a água de consumo, né, e não tem mais água de consumo, eu não posso utilizar a água da reserva técnica de incêndio, porque se acontecer uma situação de emergência, uma situação de incêndio, eu simplesmente vou ficar sem água para abastecer o meu sistema de hidrantes, ok? Então, veja que eu tenho aqui a tubulação saindo, né, debaixo do reservatório, tá? E essa tubulação percorre todo o prédio, alimentando os hidrantes internos. Os hidrantes internos, também chamados de hidrantes de recalque, que estão distribuídos aí nos pavimentos, né, nos andares do prédio, ok? Então, aqui uma visão geral das partes constituintes de um sistema de hidrantes, tá? Então, quando a gente fala em hidrante, pessoal, hidrante nada mais é do que um ponto de água, tá? Um ponto de água, aí eu coloquei como um ponto de tomada de água, né, que é uma linguagem assim mais próxima das instalações de segurança, mas esse ponto de água ele pode ser simples ou pode ser duplo, ou seja, ele pode ter uma ou duas saídas.
né? Cada saída, né? Você vai ter o controle dessas saídas através de válvulas angulares, tá? Que são dispositivos de manobra que controla o abre e fecha do sistema. Vão ter aí alguns adaptadores, né? Vai ter aí a própria mangueira de incêndio e vários acessórios, tá? Então tá aqui, ó, algumas imagens que mostram esses hidrantes. Aqui você vê que eu tenho um hidrante de recalque instalado externo, tá? Você vê que foi construída aqui uma muretinha alvenaria para poder colocar essa caixa, né? Essa caixa de incêndio, né? Que eu vou detalhar ela mais daqui a pouco. Quando eu abro essa caixa de incêndio, eu tenho aqui o ponto, que é o hidrante. O ponto aqui, ó, de saída de água para atender ao sistema de hidrantes para o combate ao incêndio, tá? Tá aqui. Aqui ele é instalado num ambiente interno, né? Aqui ele tá, veja que aqui eu tenho a caixa de incêndio e aqui em cima, ó, veja que aqui em cima, deixa eu pegar aqui o meu apontador. Aqui em cima, ó, eu tenho uma tubulação, veja a tubulação pintadinha de vermelho, com duas saídas, tá? Duas saídas aqui, ou seja, duplo, ok? Cada um com a sua válvula, tá? Tá aqui também a válvula desse outro, certo? Então, tá aí caracterizado o hidrante. O mangotinho, gente, ele é muito similar ao hidrante. Também é um ponto de água, tá? Nesse caso aí, ele é simples, né? A saída dele é simples, só tem uma saída, tá? Tem também uma válvula, tá? E ele utiliza aqui uma mangueira semi-rígida, né? Com esguicho e demais acessórios. Então, tá aqui ele, ó. Tá aqui ele, dois exemplos, tá? Vai ter também uma válvula aqui, ó, para controlar o fluxo dessa saída de água, tá? E você vê que aqui o mangotinho ele já fica diferente lá do hidrante, né? Ele já fica aqui com a mangueira engatada no ponto, tá certo? Então, só para a gente ter uma ideia das características dele. Então, eu acabei já adiantando aqui algumas coisas, né? Quando a gente fala de reserva técnica de incêndio ou reserva de incêndio, eu estou falando do volume de água destinado exclusivamente ao combate ao incêndio, tá certo? Aqui bom, eu falei que existem várias partes, né? O sistema tem várias partes, tá aí os reservatórios, tá? Que é o local que a gente usa para armazenar essa reserva técnica de incêndio, tá? Então eu tenho aqui um outro exemplo, né, de um corte aqui mostrando um reservatório de um prédio, esse aqui com 3 pavimentos, né? E aí você vê que aqui eu tenho um reservatório com 2 câmaras, cada espaço desse a gente chama de câmara. Então um reservatório com 2 câmaras, onde eu tenho aqui um volume destinado para consumo, aqui tá 30.500 litros. E esse de baixo aqui, ó, é a reserva de incêndio, 10.000 litros em cada câmara destinada para a reserva de incêndio, tá? Então, o reservatório, ele pode ser de vários tipos de materiais, né, diferentes, tá? Ele pode estar ao nível do solo, como esse daqui, ó. Esse tipo de reservatório ele é muito comum quando você tem empreendimentos antigos, né, que antigamente não tinha muito controle, né, em relação às instalações de segurança, e aí teve que se adaptar ao empreendimento e aí se construir um reservatório para abrigar a reserva técnica de incêndio, já que geralmente acontece isso quando o reservatório que já existe ele não tem capacidade para se armazenar mais algum volume de água, né? Então os reservatórios eles podem estar a nível do solo, como esse daí, ele pode ser semi-enterrado ou pode ser subterrâneo também, tá? Então tá aí, ó, o abastecimento do sistema de hidrantes ele pode ser por gravidade. A gente usa essa nomenclatura por gravidade quando não precisa de bombeamento, tá? Você vê que aqui não tem bomba, não tem sistema de bomba. Cuidado para não confundir com essa bomba aqui de baixo. Essa bomba aqui é a bomba de recalque, não é bomba de incêndio, tá? Essas bombas aqui, elas servem para pegar água do reservatório inferior e jogar lá para o reservatório superior, tá? Deixa eu me mudar aqui de canto, eu sair do meio.
tá? Então veja que eu tenho aqui essa bomba de recalque, jogou água lá para o reservatório superior, mas saindo aqui as tubulações que saem do reservatório superior, que pertencem ao sistema de hidrantes, não tem bomba de incêndio, tá? Então a gente diz que quando a água ela consegue sair do reservatório superior e ela chega numa boa pressão em todos os pontos de hidrante, quer dizer que o meu abastecimento do meu sistema de hidrantes é por gravidade, ok? Muito bem, abastecimento por gravidade. Quando você não consegue chegar com essa água na boa pressão, né? Aí eu preciso inserir bombas de incêndio, tá? Eu preciso bombear essa água saindo aqui do reservatório superior para chegar na pressão adequada em todos os pontos de hidrante do empreendimento. Então a gente diz nesse caso que o abastecimento ele é por bombeamento, tá? Então as bombas de incêndio, gente, elas são bombas, geralmente bombas de grande porte, tá? São bombas robustas, são bombas grandes. Então veja que essa bomba aí é uma bomba de 125 CV, tá? É uma baita de uma potência, né? Embora que essa bomba aqui, essa foto é lá do Partage Norte Shopping, tá? Então, quando o abastecimento ele é feito por bomba de incêndio, ele tem que possuir uma bomba elétrica ou de combustão interna, tá? Quando a bomba de incêndio ela for automatizada, deve ser previsto pelo menos um ponto de acionamento manual para ela. Então veja que a bomba ela tá toda pintadinha de vermelho, tá? Toda pintadinha de vermelho também aqui, certo? Caracterizando as instalações de incêndio, certo? Aqui, ó, eu trago a definição, né? A bomba de incêndio ela tem, eu já acabei já falando, né, já sobre isso, mas ela tem a finalidade de efetuar o deslocamento da água do reservatório para a rede de tubulações de incêndio, tá? E aí essa água ela precisa chegar numa pressão adequada. Então aí uma casa de bombas, onde a gente vê várias bombas de incêndios, né? Por que várias bombas, professor? Porque aí você tem bomba elétrica e você tem bomba diesel, tá? Por que eu precisaria de uma bomba diesel? Para eu manter o meu sistema de hidrantes funcionando mesmo na falta de energia elétrica. Tá? Uma das coisas que a gente sabe, quando acontece um incêndio, uma das primeiras coisas que a gente faz é desligar a energia elétrica, tá? Então aí você tem bombas a diesel que você consegue manter o sistema funcionando. Todas pintadinhas de vermelho, tá? Toda a instalação aqui, essa é uma casa de bombas exclusiva de incêndio, então você vê bem aí as marcações, todas em vermelho, né? A pintura toda em vermelho para destacar a característica, né, de uma instalação de combate a incêndio. As tubulações, gente, geralmente nós usamos tubulações de ferro fundido, tá? Existem tubulações de vários tipos de materiais, né? Eu estou dizendo ferro fundido, que é a mais utilizada, ok? Todas pintadinhas de vermelho, como vocês estão vendo aí na foto. Ixi, deixa eu sair aqui do meio da foto, pra vocês verem direitinho. Pronto, tá aqui as fotos, as tubulações, né? Todas pintadinhas de vermelho, tá? As tubulações e os acessórios. Lá vai eu mudar de novo. Então, ó, tá aqui. Todas pintadas de vermelho, as conexões, tá? Você vê que nesse caso dessa casa de bomba aqui, lá atrás tem umas bombas com cor diferente. Então, aquelas ali deve ser de água fria, tá? E aqui de incêndio. Certo? Então eu posso ter tubulações de aço, de ferro, de cobre, de PVC, né? Aqui de polietileno de alta densidade, mas o mais comum mesmo são as tubulações de ferro, tá? A gente tem aqui uma tubulação com no mínimo um diâmetro de 65 ou 2,5 polegada, tá? E acho que eu já falei tudo aqui. Ok? Então aí, ó, eu tinha falado já para vocês das válvulas, né? Que são dispositivos de controle. O que é chamado de dispositivo de controle? Porque ela controla o fluxo ou não da água, né? A passagem ou não da água.
Então, são muito utilizadas essas válvulas aí. Você vê que a válvula aqui, ó, 2,5, são válvulas grandes, são válvulas robustas, tá? E ela tem essa função de controlar ou bloquear o fluxo da água, certo? Então tá aqui, ó, ela aqui num destaque, e aqui você vê ela várias distribuídas aqui nessa instalação, ok? Bom, vamos falar da caixa de incêndio, né? A caixa de incêndio, que também é chamada de abrigo, tá? Caixa de incêndio também é chamada de abrigo. Então, nada mais é do que um espaço, um compartimento. Ele pode ser embutido ou pode ser aparente. Tem uma portinha, tá? Essa portinha, ela deve estar fechada, mas jamais trancada, tá? Geralmente a gente tem algum fecho, né, para poder manter ela fechada, né? Mas trancada ela jamais pode estar, porque afinal de contas dentro dela vão estar todos os elementos necessários para a utilização do hidrante, tá? Então dentro dela a gente vai encontrar aí as mangueiras, os esguichos, que eu vou explicar já já o que é, tá? E tudo que precise para o combate a incêndio. Então esse daí, por exemplo, é um hidrante interno, tá? Tá instalado aí no interior de uma edificação. Você vê que aqui foi feito uma alvenariazinha aqui e foi colocada a caixa em cima, né? Você vê que a tubulação de incêndio que alimenta o ponto tá aqui, tá? Tem aqui um local para você colocar o dedinho aqui e puxar a porta, né? E abrir a porta. Então, tá aqui outro exemplo. Esse daqui, por exemplo, já tem dois fechos, ó. Tem uma aqui e outra aqui. São duas chavezinhas, né? Então, você vê que tem o nome incêndio, pintadas de vermelho, característica, né? Como a gente aprendeu lá em sinalização de emergência, tem aqui, ó, a sinalização obrigatória, né, de equipamento, no caso aqui é o hidrante, e tá aqui ela aberta, tá? Nesse caso é um hidrante duplo, porque eu tenho aqui duas saídas, tá? Em cada saída eu tenho aqui uma válvula, tá aqui, ó, a válvula para controlar o dispositivo de manobra, né, para controlar o fluxo. E aqui você tem a mangueira de incêndio com os esguichos. No caso aqui tem mais de um esguicho. E aqui tá até enganchado aqui uma chave chamada chave Stores. Chave Stores. Essa chave Stores, ela tem a função justamente de conectar os elementos que estão aí dentro dessa caixa, tá? Você pode ter ela no estilo assim mais chicosa, ó. Por exemplo, essa daqui é lá do Midway, se eu não me engano, do Shopping Midway Mall. Ele tem estampo de vidro, né? Aí você vê que tem um nome aqui, incêndio, tá? Quando a gente abre, aqui tá aqui, ó, um hidrante simples, né? Que só tem uma saída. Tá aqui a válvula, né? Ele tá aqui com um tampão. Às vezes coloca para evitar de entrar bicho, né? Outras coisas que esquisitas. As mangueiras aqui tem um esguicho, né? Tá aqui outro exemplo dele fechadinho, certo? Então aqui, ó, esse aqui tem uma fechadurazinha aqui, um fechozinho, ferrolho, tá? Só abrir. Então essa caixa, a mais comum de fato é essa daqui, tá? Mas você pode ter a caixa metálica, né? Mas você pode ter ela de vários materiais, né? Você pode ter de fibra, pode ter de vidro, tá? Então, o importante é que ela esteja de acordo com as normativas, né? Tá aqui. É muito comum se colocar a instalação do hidrante próximo aos extintores, tá? Esse daqui, por exemplo, ele tá, inclusive a mangueira tá conectada já, né? Então, isso porque a gente tem esses dois dispositivos próximos, né? Geralmente, porque o hidrante, né? O abrigo de hidrante interno não deve ser instalado a mais de 5 metros da porta de acesso da área a ser protegida. Então, isso é uma regra comum entre os hidrantes e os extintores, tá? A válvula angular deve ser instalada nesse intervalo entre a porta e o abrigo, tá? Devendo estar em local visível e de fácil acesso. Inclusive, esse daqui tem um errinho aqui. Quem é que tá vendo o erro? Tá faltando a sinalização de hidrante aqui, né? Tá aqui a sinalização dos extintores, mas tá faltando aqui a sinalização do hidrante, tá? As mangueiras, gente,
Vamos lá, deixa eu até me movimentar aqui para vocês verem o bonequinho que eu botei lá. Vamos lá. A mangueira de incêndio também faz parte, né, desse equipamento. Nada mais é do que uma tubulação flexível, né, ou duto flexível, também a gente pode usar esse nome. E ele tem um acessório chamado união tipo engate rápido, né, que ele tem esse nome justamente pela facilidade que se tem de encaixar a mangueira a válvula, para assim você tá com a mangueira, né, com o hidrante pronto para uso, tá? Essa mangueira de incêndio, ela tem vários tipos, né, de acordo com a necessidade, de acordo com a aplicação. O que vai variar de um para outro é a sua indicação de uso, tá? E também a pressão que essa mangueira aguenta, tá? Então veja, por exemplo, eu tenho aqui uma mangueira tipo 1, tá? Que seria essa primeirinha aqui, ó. Mangueira tipo 1, ela tem aqui uma pressão máxima, ou seja, ela aguenta aqui até 980 kPa, tá? Então ela é exclusiva para uso residencial. Eu não posso usar esses tipos de mangueira tipo 1 em outros tipos de ocupação, tá? Tem que ser residencial. Essa daqui, ó, tipo 2, já é para comércio, para indústria, e também o corpo de bombeiros pode usar. Então ele tem uma resistência que já é um bocadinho maior, até chegar a essas tipo 4, tipo 5, que são já da indústria, né? Que aí são já, inclusive ela tem cores diferenciadas, porque são mangueiras que já tem aí um nível de pressão, um nível de exigência de pressão mais alto, tá? Existe uma forma correta de armazenamento, tá? Geralmente elas são armazenadas, a gente chama de forma aduchada, tá aqui, né? Aduchada, tá? Faz-se aqui, ó, essa diferença entre as pontas, entre as extremidades da mangueira, onde tem ali, né, a união tipo engate rápido. E aí, com essa diferença, a gente tem aqui, enrolou, né? Você, no final das contas, você tem as duas pontas, as duas extremidades da mangueira livres para encaixar lá no hidrante, tá? E também para encaixar o esguicho na outra ponta. Se você enrolar dessa forma aqui, ó, para poder você usar a mangueira, você vai ter que desenrolar ela toda para poder usar a mangueira, tá? Então por isso que precisa ter esse cuidado, certo? Então, algumas orientações em relação à inspeção e manutenção, né, que tem lá na NBR. É importante chamar atenção para isso, porque às vezes o pessoal acha que é só botar a mangueira lá e acabou, nunca mais vai precisar fazer nada, né? Mas como tudo na nossa área, tem que ter inspeção e manutenção, tá? Então, ó, qual é o período de inspeção? A cada 6 meses tem que se fazer uma inspeção na mangueira, um teste para saber se ela tá toda ok, tá? E a manutenção, na maioria das vezes a substituição da mangueira, precisa ser feita anualmente. Então não adianta aqueles prédios que tem mangueira lá do tempo da inauguração do prédio, né? Não serve mais, tá bom? Precisa ser feita essa manutenção, ok? O esguicho, pessoal, o esguicho, ela fica lá na ponta, na extremidade da mangueira, e é quem vai dar o formato da água, né? O formato do jato d'água, tá? Você vai controlar a direção, vai controlar a forma que essa água sai da mangueira. Nessa imagem aqui eu estou chamando um tipo de esguicho chamado de esguicho regulável. Por que ele tem esse nome? Porque ele a água sai de duas formas diferentes, né? Ele sai na forma de jato. Eita, deixa eu me movimentar aqui de novo. Ele sai na forma de jato e também na forma que a gente chama de chuvisco ou neblina, tá? Chuveiro, chuvisco ou neblina. Então tá aqui, ó, nessa foto, mostra ele saindo no formato de neblina, tá? Mostra aqui um close dele também, certo? Mas se eu regular, ele sai também jato, que nem uma mangueirinha normal que a gente põe o dedo lá e na ponta e ele aumenta o jato, tá? Muito bem. Então também tem aqui a identificação, né, que tem lá na IT 22,
fala sobre os tipos de sistema de hidrante que são aceitados, né? E aí você tem aí 5 tipos. E nesses 5 tipos você tem especificação do diâmetro do esguicho, da mangueira, número de expedições, que seria o número de saídas, né, de hidrante, se é simples ou se é duplo, a vazão mínima e a pressão mínima também, tá? Para cada um deles. Aqui, gente, eu poderia aprofundar isso mais para frente, mas veja que aqui eu tenho a definição do tipo de sistema que eu vou adotar em função de 2 aspectos. Um é a área construída da edificação, tá? De acordo com os critérios do Corpo de Bombeiros, que nós já estudamos. E a outra é a classificação quanto à ocupação, que também nós já aprendemos a usar. Existem também algumas regrinhas em relação à carga de incêndio, tá? Que também está aqui, dependendo do tipo de ocupação, certo? Então, se a gente pegar um empreendimento, sei lá, tipo A3, vai entrar aí os edifícios de apartamentos, né? Então, eu tenho isso aqui, ó. Até 2.500 metros quadrados, eu posso usar tipo 1 ou tipo 2. Se eu for usar tipo 1, eu vou precisar ter uma reserva técnica de incêndio de 5 metros cúbicos, ou 5.000 litros. Se for tipo 2, aí essa minha reserva técnica de incêndio vai para 8 metros cúbicos, ou 8.000 litros. Certo? Muito bem. E aí você veja que quanto maior a área construída, também vai aumentando o volume necessário para a reserva técnica de incêndio, tá? E dependendo também do risco e do tipo de ocupação, você também tem variações aqui na reserva técnica de incêndio, tá? Falando aqui dos componentes, tá? Se vai ter ou se não vai ter. Aqui algumas imagens, né? Eu estou mostrando 2 hidrantes duplos, tá? Você vê esse daqui, ó, 2 hidrantes, a mangueira com o esguicho regulável, né? Esse aqui tem 2 mangueiras, cada uma com o esguicho regulável. Aqui você tem, aqui você vê que eu chego com 2 pontos, né? Aqui você vem com 1 e daqui ele vira 2, né? Então eu tenho 2 mangueiras também. Aí eu tenho o esguicho regulável e aqui do ladinho eu tenho o esguicho tipo agulheta, que ele está começando a ser menos usado, né? A pessoa está começando a usar mais o regulável porque tem as 2 formas de utilização de jato d'água, né? Então aqui tem hidrante de recalque, né? É uma coisa que acontece muito, o pessoal confundir quando você tem os hidrantes externos, né? Os hidrantes instalados externamente. Aí você tem aí o hidrante de recalque, né? Os hidrantes internos também são chamados de hidrante de recalque, mas geralmente o pessoal confunde o hidrante de recalque externo com o hidrante urbano, que aí vai ser a próxima aula, tá? Mas aqui eu coloquei, né, qual é a diferença, né? A gente vai ver lá na aula, mas aqui eu tenho esses hidrantes de recalque, quer dizer que a água ela vem lá da reserva técnica de incêndio, como eu venho mostrando para vocês no decorrer dessa aula, tá? Então, tá aqui, né, a tubulação que vem lá da reserva técnica de incêndio, né? Se ela tiver instalada, você pode ter ela tipo coluna, que é essa daqui, tá? Ou você pode ter ela também subterrâneo, que é esse caso dessa ilustração aqui, tá? Onde você vai ter a tubulação, aqui ela vai dar um ângulozinho de 45 graus, só para facilitar o engate da mangueira, tá? E geralmente ela fica com dentro de uma caixa de alvenaria, com uma tampinha, né, de ferro fundido, certo? Eu acho que eu tenho uma foto dela aqui. Tá aqui o hidrante de coluna, tá? Uma vista dele, tá aqui, ó, coluna, esse aqui. Esse aqui é o subterrâneo. Tá aqui, ó, a tampa de ferro fundido, pitadinha de vermelho, tá? E abrindo aqui eu vejo que lá dentro tem
o ponto de hidrante, né? Tá aqui ele, ó, com a válvula para controlar o fluxo, certo? Olha aí que incrível essa ilustração, né? Novamente, né? Aqui eu tenho, no caso, só o reservatório superior, não tenho o reservatório inferior, né? Mas aí veja que eu tenho os hidrantes espalhados, aí tem um em cada pavimento, tem uma tubulação de incêndio, né, que está alimentando cada um desses pontos de hidrante, tá? Inclusive o externo, que está aqui, ó, hidrante de recalque, também chamado de hidrante de passeio, certo? Aqui algumas orientações em relação à distribuição dos hidrantes. Esses hidrantes, aqui em relação mais especificamente ao posicionamento, né? Nas proximidades das portas externas, escadas, né, e o acesso, a gente não pode deixar ele a não mais de 5 metros de distância. Em posições centrais, nas áreas protegidas, eu devo atender também a esse item A, ou seja, manter a distância a no máximo 5 metros, tá? Não pode ter hidrante nem em escada e nem em antecâmara. Ok? Nós aprendemos lá que as escadas tem escadas à prova de fumaça, né? E ela tem as antecâmaras. Nesse caso aqui não pode colocar o hidrante lá, certo? E eles precisam estar instalados de 1 a 1,5 metros do piso. Então isso aí é um ponto também importante. Então tá aqui, ó, a escada de acesso, tá? Aqui eu tenho a caixa do hidrante próximo à escada de acesso e, como eu falei antes, bem pertinho aqui dos extintores, tá? Tá aqui, ó, o acesso por aqui, tá aqui outra caixa de hidrante. Mostra aqui até a tubulação, né, chegando nessa caixa de incêndio, certo? Aqui, ó, também externo, né? Você vê que aqui foi feita uma paredinha, né? Uma bancadinha para colocar a caixa em cima e depois um anteparo para proteger contra as intempéries, tá? Aqui toda sinalizada, né? Do lado, o alarme de incêndio, tanto aqui como nesse outro, né? Tá aqui o alarme de incêndio, certo? Aqui exemplos, esse aqui também, se eu não me engano, é do Midway Mall, né? Eu tenho aqui um hidrante duplo, tá aqui duas saídas, tá? Também duas mangueiras, esguicho tipo regulável e tipo agulheta, ou seja, esse aqui sai o jato compacto, esse aqui eu consigo regular o jato compacto ou tipo neblina, né? Tá aqui a mangueira, né, com a união tipo engate rápido nas extremidades, tá? Aqui já está conectado, né, aqui tá meio bagunçado, mas já está conectado aqui a mangueira, né, teoricamente está pronto para uso. Você vê que a caixa, ela é um pouquinho diferente, aquele estilo mais chicoso, né? E é isso, pessoal, né? A gente já viu algumas coisas aqui, né? As instalações de hidrantes. Eita, aqui já é outra aula. As instalações de hidrantes, elas precisam passar por inspeção, tá? A IT22, ela traz mais detalhes sobre os procedimentos relativos a essa inspeção, né? Como todo elemento construtivo, né? O sistema de hidrantes, ele precisa passar por inspeção e manutenções periódicas, como eu mostrei aqui, tá? Então não adianta você ter um sistema de hidrantes que não é testado periodicamente, uma mangueira que não passou por manutenção, tá? Porque não vai estar disponível, pode não estar disponível para uso na hora de uma necessidade, na hora de uma emergência, tá bom? Então, esse é o conteúdo de instalações de segurança relativa ao sistema de hidrantes e mangotinhos. Espero que tenha sido um conteúdo proveitoso para vocês e até a próxima aula.